Hoje o resumo que eu vou falar pra vocês é de Scott Pilgrim, então vamos pra lá sem enrolação. O nosso protagonista Scott Pilgrim vive em Nova York em uma casa junto com seu amigo Wallace. E o Scott ultimamente anda vendo uma menina de cabelo roxo em seus sonhos. Aí um belo dia ele vai para uma festa junto com seus parceiros da banda e acaba encontrando a garota dos sonhos dele, tanto hipoteticamente quanto literalmente. Aí ele vai lá falar com ela e começa a puxar assunto sobre Sonic. Aí ela fica tipo, ai credo, um nerd. E aí ele percebe que tá fazendo merda e para de falar. Só que depois, sem querer, ele pergunta se ela é real mesmo. E aí ela fica tipo, ai credo, um cracuando. E o Scott decide parar de falar merda e sai de perto. Aí quem acaba encontrando ele na festa é a Julie, que é a dona da festa, e pergunta o que ele tá fazendo ali já que ele não foi convidado. E o Scott pergunta pra ela quem é a garota de cabelo roxo. Aí a Julie explica que o nome dela é Ramona Flowers, que ela acabou de se mudar pra cidade depois de um término ruim, que ela trabalha entregando DVDs pra Netflix e que por enquanto a Julie é a única amiga que ela tem. Aí o Scott acha que já são informações suficientes e já parte pra casa pra poder alugar algum DVD. E aí ele dá muita sorte porque da cidade inteira quem vai entregar o DVD pra ele é justamente a pessoa que ele queria. Mas aí ele decide chamar a Ramona pra sair e ela aceita. Aí eles vão em um parque na cidade e começam a conversar. Eles tentam evitar falar sobre o passado porque os dois acham que nenhum deles é interessante. Aí enquanto eles estão conversando começa a cair uma nevasca brabo e a Ramona abre uma porta no meio do nada que leva eles pra casa dela. Aí o Scott acha isso meio esquisito, mas ele só aceita. Aí quando eles entram na casa dela, a Ramona fala que vai dar um chá pra ele, mas não é esse chá que você tá pensando não, é só chá de camomila mesmo. Mas aí quando a água tá esquentando, o Scott por algum motivo começa a andar pela casa e vê Ramona se trocando. E aí nessa hora ela dá pra ele aquele chá que você tava pensando mesmo. Ou pelo menos quase, porque quando quase chega a hora ela desiste. Só que aí enquanto eles estão lá dormindo tem dois caras tipo em uma dimensão diferente observando eles por câmeras. E são eles o Matthew e o Gideon. E esses caras sabem tudo da vida do Scott. Sabem que ele é desempregado, tem uma banda ruim e acima de tudo que ele anda de amizade colorida com a menina lá do ensino médio chamada Naves. E aí eles ficam comentando que o Scott é muito guloso mesmo porque ele tá querendo pegar duas minas, mas enfim, o que eles estão discutindo é como eles vão sentar porrada no Scott. Aí amanhece e a Ramona fala pro Scott ralar peito pra casa. Aí o Scott pergunta se ela quer ter algo mais sério com ele e ela pergunta se ele tem algum rolê em mente pra chamar ela. Aí ele chama ela pra ir ver o show da banda de rock deles no Rocket às 9 e ela aceita. Aí quando o Scott chega em casa ele vai direto falar com o parceiro de quarto dele, o Wallace, que ele dormiu com a Ramona. Aí o Wallace fala que já que é assim, que ele tem que terminar com a Naves logo. Aí o Scott fica meio de teimosia, mas depois ele acaba tendo que concordar. Aí o Wallace fala que chegou uma carta para ele de um tal de Matthew. Aí quando o Scott abre, ele vê que é uma carta de desafio, mas o Scott só ignora tudo e joga a carta fora. Aí chega a hora do show e tá o Wallace, a Naves e a Stacy lá. A Stacy é a irmã do Scott. Aí a Naves tá toda empolgada pro show e a galera fica tipo, ih rapaz, parece que o Scott ainda não terminou com ela, que cara babaca. Aí aparece o Scott lá e a Ramona entra na mesma hora que ele. Aí pra disfarçar ele sai correndo pro camarim pra a Naves não ver ele, né? Aí enfim, na hora que eles começam a tocar, a Naves fica tão entusiasmada que desmaia. E em seguida chega o Matthew que aparece no show do nada e já chega tentando acertar um cruzado de direita no Scott. Mas o Scott é ligeiro e dá um counter nele. Aí o Scott fica sem entender nada e o Matthew fica bolado já que ele não leu a carta que o Matthew mandou. Pô, vacila o Scott. Mas aí o Matthew explica que a Ramona tem 7 ex-namoradas, que se o Scott quiser namorar, ela vai ter que vencer esses 7. E bem, aí o Scott só aceita, né? Fazer o quê? Quem que nunca passou um perrengue pra namorar uma menina que atira a primeira pedra? Mas infelizmente o Scott descuidado leva o único hit kill do Matthew. No episódio 2 o Matthew fica comemorando a vitória lá sozinho. Todo mundo fica tipo, cara, e depois todo mundo vai embora. A Naves descobre que o Scott morreu e fica bem espantada. E depois corta pro funeral do Scott e a galera meio que não tá acreditando que ele morreu. Será que era porque ele era o protagonista da história? Bem, enfim. Aí quando a Naves chega lá, ela começa a culpar a Ramona pela morte do Scott. Afinal, quem matou ele foi um ex dela. Mas aí antes da Ramona se defender, aparece no funeral uma tal de Envy Adams, que é um ex do Scott. E ela é toda famosa, posturada, cercada de paparazzi. E ela só namorou o Scott por alguns dias há muito tempo atrás, mas mesmo assim ela foi fazer uma homenagem pra ele por algum motivo no funeral dele. Aí depois corta pra uma reunião dos 7 ex-namorados da Ramona e o Matthew queria reclamar porque ele derrotou o Scott Pilgrim e não conseguiu a atenção da Ramona. Aí o Gideon fala que como o Matthew é o ex número 1, ele é o mais fraco e quem tem que ficar com a Ramona é o último, que no caso é o próprio Gideon.
Aí o Matthew fica bolado, tipo, ah tá, eu fui lá arriscar minha vida pra você ficar com a mina. Aí o Matthew desafia o Gideon pra uma luta. E eles fazem um trato que quem vencer vai ser o dono de todos os pertences do outro. Aí depois de 5 minutinhos de porrada franca sem perder a amizade, o Matthew vence e vira o novo dono da corporação dos ex. No episódio 3, a Ramona sente que o Scott ainda tá vivo em algum lugar. E aí ela começa a investigar e descobre que na verdade o Scott foi sequestrado. Na hora que o Matthew deu o soco no Scott, apareceu um portal e alguém forjou a morte dele. Então ela começa a investigar com a Julia que todas as pessoas próximas do Scott são suspeitas de terem sequestrado ele. A primeira pessoa que a Ramona vai falar é a primeira namorada do Scott, que é a Kim. Só que quando elas estão conversando aparece o quarto ex da Ramona, ou melhor, a ex, porque é essa Roxy aí. E mano, ela chama a Ramona pro X1 do nada, mano. E ela fala que quer se declarar pra Ramona agora, mas o único jeito dela de se expressar é lutando, e aí ela parte pra cima. Mas depois das duas se arrebentarem, a gente descobre que esse tempo todo a Roxy só tava frustrada porque a Ramona abandonou ela na faculdade sem falar nada e as duas se perdoam. E é muito lindo ver como mais uma vez as coisas se resolveram na base do diálogo. E aí a Ramona descarta a Roxy como suspeita e continua a investigação. No episódio 4, a Ramona decide investigar o seu ex Lucas, que é o grande ator de cinema. E quem está escrevendo o roteiro dele é o amigo do Scott, Neil. Mas na verdade o Neil só achou o roteiro jogado. E esse roteiro que ele está escrevendo é o roteiro da vida do próprio Scott. Para ser mais exato, o Lucas está interpretando o Scott no filme da vida do Scott, entenderam? Só que quando a Ramona vai falar com o Lucas, ela percebe que ele nem sabia que o Scott era de verdade. Ele mal conhecia o Scott, não sabia nada da vida do Scott. E depois que ele ajuda ele a fugir de uns paparazzi lá, ele também fala que estava chateado porque a Ramona abandonou ele, aquela ladainha toda. E no final ele desiste do papel do Scott e a Ramona descarta o Lucas como suspeito. No episódio 5, a Ramona descobre que o novo ator que vai fazer o teste pro Scott do filme é o ex dela, Todd Ingram. E ela começa a suspeitar desse cara porque ele usa portais igual a pessoa que sequestrou o Scott. Aí quem tá fazendo o papel de Ramona no filme é a Envy, que é aquela ex do Scott. Só que o diretor tava ficando puto, porque o Todd e a Envy não conseguiam gravar uma cena sem se acabar nos beijos. Aí o que o diretor fez foi substituir a cena dos beijos do Scott com a Ramona pelo Wallace. Só que o que acontece é que o Todd fica chonadão no Wallace. E aí toda vez que o Todd tem um tempo livre, eles vão pro trailer. E aí, meu amigo, rola alta sessão de surdo de pau mole e ninguém fica de fora, ovo com ovo, bola com bola e altas pegações lá. E aí o Todd acaba terminando com a Envy, porque ele fala que agora ele quer ir pro lado colorido da força, mas a Envy fica pé da vida que ele sai no X1 nesse EP, é ela e o Wallace. Só que depois o Wallace fala que ele só tava iludindo o Todd por causa do papel, o que acaba deixando o Todd deprê. E aí a Ramona finalmente vai falar com ele do porquê que ele sequestrou o Scott, mas aí a Envy fala que o portal que sequestrou o Scott é muito bem feito para ser o dele, e aí a Ramona acaba descartando o Todd como suspeito também. No episódio 6, o Matthew chega no estúdio que agora é dele e demite todo mundo, mas a Navis que tava ali fala que tem um projeto bom pra ele. Aí ele marca uma reunião com ela em um dia aí que vai chegar aí. Mas aí a Ramona vai falar com ele que na verdade ele não matou o Scott, e é aquela velha história, mas o Matthew fala que não pretende perder o império que ele tomou do Gideon depois que derrotou ele, e que agora o Gideon tá vivendo junto com a Julia. A Ramona vai na casa da Julia investigar, e a Julia fala que o nome verdadeiro do Gideon é Gordon Goose, e que ela deu um fora nele há mó tempão atrás, mas agora que ele tinha ficado estiloso e rico, ela decidiu dar outra chance pra ele. Mas que ela já se arrependeu porque ele já desistiu de recuperar a corporação dele e agora fica de vagabundagem o dia todo. Aí a Ramona vê que ele é só um otaku e descarta ele da lista de suspeito também. E depois disso a Ramona decide ir investigar os dois ex-gêmeos dela, o Kyle e o Ken. E sim, a Ramona estava namorando os dois juntos. E a propósito foi por isso que eles terminaram. Mas aí quando a Ramona conta pros amigos do Scott o motivo dos gêmeos terem sequestrado o Scott, os amigos do Scott contam pra Ramona que o roteiro do Neil na verdade não foi escrito por ele, e também que ele foi escrito 14 anos no futuro. Aí quando todo mundo fica de boca aberta, aparece o próprio Scott na porta dela e fala que na verdade foi ele próprio que se sabotou. No episódio 7 a gente descobre que quem sequestrou Scott foi o próprio Scott, só que do futuro. Basicamente ele estava com os problemas com a Ramona e por isso ele voltou no tempo e impediu ele do passado de derrotar a Liga dos Sete e namorar a Ramona. Só que a Ramona do futuro imaginou que o Scott do futuro ia tentar fazer isso, e aí ela se adiantou e escreveu aquele roteiro sobre a vida do Scott e deixou na mesa do Neil do passado.
Só que no futuro esse plano deu furada, mas o Scott fala que na linha do tempo dele o plano tinha sido um sucesso, e aí a Ramona do futuro leva o Scott de volta pro passado. E aí é quando o Scott volta, ele finalmente termina com a Naves. Só que no episódio 8, quando o Scott vai beijar a Ramona, eles não conseguem se tocar. Aí o Scott presume que mesmo depois de tudo isso, ele ainda vai ter que namorar os 7 para derrotar a Ramona. Aí o melhor jeito de fazer isso é indo no musical da Naves, pois ela conseguiu ser financiada pelo Matthew, e nesse musical é onde todos os ex vão se encontrar. Aí chegando lá, o primeiro que eles encontram é o Todd, e o Scott já chega na ignorância derrubando o balde de manteiga do cara no chão. Só que o Todd fala que ele não tá nem aí pra Ramona e não foi ele que criou o campo de força que impede o Scott de encostar na Ramona. Mas aí ele ainda tá gamado no Wallace e pergunta ao Scott se ele não pode desenrolar o Wallace pra ele, mas o Wallace continua o rejeitando. Esse Wallace é vacilão, comeu o cara e largou. Não é assim que se faz as coisas não, Wallace. Trocar tiro com nós, tranquilidade, 10-0, mas como? Botaram o menor pra mamar, parceiro. E aí o outro que aparece lá é o Matthew, mas o Matthew também fala que não quer saber de barraco e vai embora. E em seguida aparece o Gideon. E o Scott olha com ele com sangue nos olhos também, só que ele também fala pro Scott que não foi ele. E os próximos são o Lucas e a Roxy, e eles também não foram os responsáveis também. E os últimos são os gêmeos, mas eles também são mó gente boa e vão embora. Aí quando começa o show, a gente descobre que o Gideon implantou umas bombas no palco porque ele queria se vingar do Matthew. Mas na hora que ele vai detonar, eles são mandados para outra dimensão. E quem aparece lá é o Scott bem velho do futuro, e ele que foi o responsável pelo campo de força que não deixa o Scott tocar na Ramona. E como o Scott novo não seguiu o plano dele para não se casar com a Ramona, o plano dele agora é simplesmente resolver tudo na base do soco. Aí tem uma cena engraçada que o Gideon fala pro Scott velho assim: pô mano, teu plano é até legal e tal, mas você apareceu na hora que eu tava executando o meu, então deixa eu me vingar primeiro aí, mano, depois você se vinga. Mas o Scott velho não quer saber de conversa e desafia todo mundo pra luta. Só que esse Scott é um Scott super overpower que ficou 10 anos treinando sem parar. E aí mesmo com todo mundo se unindo contra ele, ainda não é o suficiente para derrotá-lo. E depois quem acaba impedindo ele é a Ramona do futuro. E ela fala pra ele a coisa mais óbvia do mundo, que se ele tivesse gastado esses 10 anos que ele passou treinando para tentar se reconciliar com ela, as coisas teriam sido muito mais simples. Mas aí o Scott velho pergunta se a Ramona velha ainda quer voltar com ele, e ela fala que não. Aí o Scott velho pergunta se ela vai fugir de novo. Aí a Ramona nova percebe que ela não quer fugir de novo como nas outras 7 vezes. E aí a Ramona nova se funde com a Ramona velha e elas se transformam em meio que uma forma mística lá. Aí ela quebra o campo de força e manda os dois Scott de volta para casa. Aí voltando pro espetáculo, o Matthew descobre que o Gideon estava armando para ele, só que o Matthew fala que ele não sabe como administrar uma empresa e fala que o Gideon pode ficar com a empresa contanto que ele fique com o teatro, e aí termina. E bom, se vocês gostaram desse vídeo, querem mais vídeos assim, se inscreve e deixa o like para mais, e é isso. Vou ficando por aqui. Fui.